Graças e paz, irmãos, bom dia. Amém, irmãos? Bom estarmos na casa do Senhor, que bom que você veio. E nós queremos, nesse mês, falar um pouco sobre algumas coisas que Deus tem falado conosco, né? Todo mês, todo início de mês, não sei se você tem reparado, nós temos tratado um tema, né? Deus tem nos dado um tema, esse tema ele é escolhido não de forma aleatória, né, da nossa cabeça, mas temos orado a Deus pensando, falando: Senhor, qual é o tema que o Senhor deseja trabalhar com a sua igreja nesse mês, né, nesse mês. E o mês de junho Deus está nos dando o tema do renovo. O mês de junho, então, nós viveremos o que na nossa igreja? O mês do renovo. Nós viveremos o que na nossa igreja? Renovo. Amém, irmão? Você tomou café da manhã hoje não, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor. Lá em Isaías 43. Isaías 43, eu quero ler com você do verso 18 em diante. Dei um chute ali onde não podia, né? Isaías 43, verso 18. Você encontrou? Se você encontrou, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Verso 18 e 19 nos diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerem as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei caminhos no deserto e rios no ermo. Eu vou ler de novo o verso 18 com você. Não vos lembrei. Eu vou ler em outra versão que diz assim: esqueça o que se foi, não viva no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir caminho e riachos no ermo, diz o Senhor. Você pode fechar os teus olhos nessa manhã? Senhor, a tua palavra é tão poderosa, tão viva, tão eficaz. E pedimos nessa manhã que o teu Espírito fale conosco. Pedindo, Deus, nessa manhã que a tua palavra, Deus, ao ser ministrada, ela seja ministrada em fé, em ousadia, com coragem, com toda intrepidez. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu me esconda e que o Senhor se revele. Em nome de Jesus, usa, Senhor, por a sua misericórdia, a minha vida como já foi orado. Usa os meus lábios, usa os meus sentidos para ver, perceber, sentir, tocar como o Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o nosso coração nessa noite, nessa manhã, seja, ó Deus, uma terra tão fértil, tão poderosa. E que o teu Espírito ministre ao nosso coração. Para a glória de Deus que nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Você pode colocar a mão sobre o teu coração aí? Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Você pode pedir isso ao Senhor?
Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Diga isso. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você pode fazer dessa canção uma sua oração. Renova-me, diga isso, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do coração necessita mais de ti. Quando nós estávamos orando e pedindo a direção de Deus sobre o que Deus desejava ministrar ao nosso coração nesse mês de junho, e essa palavra surgiu no meu coração e eu orei, pedi direção a Deus, e foi interessante que na quinta-feira, o nosso culto de quinta-feira, que tem sido uma bênção, como Deus tem agido, como Deus tem falado. A Glorinha abriu o culto, né, dirigiu o culto, e o Del pregou na quinta-feira. E eu estava sentado ali, recebendo, ouvindo, e aquilo veio como uma confirmação tão grande do que Deus deseja fazer nesse mês de junho em nossa vida, em nossa igreja. Porque essa palavra aí, renovo, ela foi usada, como a Priscila falou aqui na quinta-feira, de uma forma liberadamente, né? Como essa palavra foi usada, eu tive no meu coração uma certeza, então, que Deus, o mês de junho, Deus, Ele deseja começar um tempo novo na nossa vida. Posso ouvir de você um amém, irmãos? O amém significa que assim seja, amém? Então, se eu falar e falar alguma coisa que você concorda, né, diante de Deus, você fala assim, amém, pastor, amém, né? Que assim seja, que assim aconteça na minha vida, que assim aconteça na minha igreja. Então, eu creio que o mês de junho ele começa, né, e começa hoje, de fato.
Ele começa e Deus está nos chamando, há um chamado de Deus. Da mesma forma que havia um chamado de Deus para o seu povo em Isaías 43, de um renovo, de um tempo novo pessoal, de um tempo novo na comunidade de Israel. Eu creio que Deus está nos chamando, Leandro, vem cá para um tempo novo, chamando o seu nome, dizendo, vem cá, porque eu quero fazer algo novo na sua vida. Amém, irmãos? Eu não sei como você chega em junho, o ano já vai para o seu meado, né? E talvez você já chegue em junho cansado, sobrecarregado, desanimado, ferido espiritualmente. Mas eu não estou falando de um cansaço físico apenas. Eu estou falando de algo, sabe, que talvez você já viveu na parte de Deus. Eu não sei como foi a sua conversão, mas imagino que a sua conversão ela tenha sido especial, maravilhosa. Ali na sua conversão você viveu coisas extraordinárias da parte de Deus e hoje talvez não viva mais. O renovo, que Deus está ministrando ao nosso coração, ele passa não apenas de um renovo de coisas, mas principalmente Deus quer nos renovar espiritualmente. Deus não quer apenas nos dar coisas novas, materiais, que com o tempo se torne velho de novo. Mas a proposta de Deus, em toda a palavra, Ele sabe que o espiritual na nossa vida precisa ser renovado. Que as coisas antigas, elas foram muito maravilhosas, foram muito especiais. Não dá para a gente abrir mão daquilo que passou. Não dá de forma alguma para a gente desconsiderar o que Deus fez com a gente no passado. Porém, Deus é Deus de novidade. Porém, as coisas que foram tão úteis para a nossa vida, o alimento, né? E eu fico lembrando do maná no deserto, para mim é uma lição muito tremenda. Quando o povo estava no deserto, eles saíram, né, do Egito e estavam em direção à terra que Deus havia prometido. Esse povo precisa comer, né? São 40 anos ali, até por desobediência deles, não era para durar tanto tempo. Mas 40 anos eles estavam ali e Deus providencia comida, providencia água. Eles não ficam no deserto a ermo, eles não ficam no deserto à deriva de forma alguma. Como nós abrimos o culto nessa manhã, nós falamos da fidelidade de Deus. E essa fidelidade de Deus, ela permanece fiel na nossa vida, mesmo quando nós somos infiéis. A fidelidade de Deus não muda, ela permanece fiel, mesmo quando a gente não é fiel em nosso coração. E mesmo o povo não sendo fiel, tinha maná todo dia, tinha comida todo dia, tinha carne todo dia. Só que o povo não conhecia ainda o caráter de Deus e a fidelidade de Deus. E talvez dentro do povo existiam pessoas talvez com pouca fé, no sentido de pensar, será que amanhã tem pão? Será que amanhã vai ter de novo? Eu acho que é melhor guardar, né? Eu acho que é melhor ser precavido e guardar uma parte aqui, para que eu possa me alimentar amanhã, minha família possa alimentar amanhã. E eu fico imaginando, talvez o pai, a mãe, falando, deixa eu guardar isso aqui para o meu filho amanhã, deixa eu guardar isso aqui para o meu marido amanhã, não tem onde comprar, não tem para onde ir, estamos no meio do deserto, vai que falha, né? Vai que Deus esquece. E o povo guardava. Só que no dia seguinte, estava podre. Só que no dia seguinte, tinha bicho. Porque Deus estava ensinando para o povo o seguinte:
Eu não sou Deus que tenho duas palavras. Eu não sou Deus que minto naquilo que eu digo. O maná lhe serviu para ontem. O maná ele te alimentou para você chegar ao hoje. Só que hoje não precisamos comer o maná de ontem. Tem pão fresco de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Não é necessário comer, né, o maná de ontem. Eu, particularmente, adoro pão dormido. Eu, Leandro. Tem mais alguém que me acompanha aqui? Né? Aí, algumas pessoas. Eu gosto do fresco também, eu gosto. Dá para ver, né? Gosto também, gosto de tudo. Mas o dormido, né? O dormido é bom. Né? Você parte ele, dá uma manteiguinha, uma mortadela se tiver, um ovo. Meu Deus, que delícia. Porém, o que Deus está falando no nosso coração nessa manhã, irmãos, é que tem pão fresco de Deus para a sua vida, amém? Da mesma forma que Deus está falando para Israel, através de Isaías, que tem pão fresco, que tem renovo, Ele está dizendo, olha, esqueça do que se foi. Nós abrimos a palavra dizendo, olha, esqueça do que se foi, não viva do passado. Israel, não viva do passado. Nesse contexto, Israel, ele tem uma história tão especial, tão linda, tão maravilhosa. Israel está vivendo, mas nesse momento aqui, Israel está vivendo uma calamidade, Israel está vivendo um processo tão difícil por conta do seu pecado, por conta de coisas que eles colheram, não estão colhendo coisas que eles plantaram. Mas quando nós olhamos para a fidelidade de Deus, e Deus está convidando o povo, se achegue a mim. E Deus pergunta para eles, será que vocês não estão vendo? Israel, abre os olhos. Será que vocês não estão percebendo, né? Que eu sou Deus de novidade e farei coisas novas de novo no meio de vocês. Que o mesmo Deus que fez as maravilhas, né? De atravessar o povo no deserto, de conduzir o povo, estabelecer o povo como uma nação, fazer coisas extraordinárias. Deus está falando, eu sou Deus de coisas novas. Deus não quer, nós cantamos aqui, né? Essa canção ela é antiga, mas ela é tão poderosa porque ela fala, Senhor, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Ela diz, Senhor, renova-me, porque eu não quero ser igual. Senhor, põe em mim o teu coração, me dá o teu coração. E ela vai dizer, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Porque tudo que eu conheço, Senhor, precisa ser transformado. Então, o mês de junho, irmão, é para mim, para você que deseja. Porque é preciso que deseje isso. O renovo de Deus, ele é oferecido a todos. Mas ele só vive o renovo de Deus quem deseja e quer viver. Porque o renovo, ele vai passar por uma decisão de deixar o passado. Diga comigo, decisão. Diga comigo, decisão de deixar o passado. O que Deus está falando para Israel é, esqueça do que se foi. Numa tradução, na minha tradução, está dizendo, não se lembre das coisas passadas. Que coisas passadas são essas que Deus está falando? As coisas passadas que Deus está retratando com o povo, falando com o povo de Israel, é sobre a glória que Israel já viveu. Porque quando nós estamos tão presos ao passado, a gente não se abre para o novo. Quando a gente considera que o que passou é incomparável, é maravilhoso, tudo que Deus pode fazer, a gente vai dizer, mas o passado era melhor.
Tem um texto que me chama muita atenção, que é a reconstrução dos templos. E aí tem duas gerações ali. Deus está reconstruindo, o templo foi levado, foi destruído. E quando Deus está fazendo algo novo, os alicerces estão sendo feitos, né? As sapatas estão sendo montadas. Os mais antigos olham para aquilo e começam a chorar. Os mais antigos olham e digam, mas isso aí é tão pouco. E enquanto os mais novos estão celebrando, dizendo, glória a Deus, Deus está fazendo de novo, Deus está renovando todas as coisas, Deus está construindo de novo aquilo que se perdeu. E a Bíblia vai dizer que o barulho do choro e da alegria se misturavam, que era impossível discernir o novo, o choro do riso. Por quê? Porque aqueles que estavam presos ao passado não conseguiam se alegrar com os outros que estavam regozijando das maravilhas que Deus estava para fazer. Ou seja, é uma característica nossa, muitas vezes, estar preso à condição e a coisas que Deus já fez. E Deus está ministrando a Israel, e eu creio que está ministrando ao meu coração nessa manhã e ao teu coração, amém, irmãos? E Deus está falando assim, esqueça do que se foi. Olha, Jerusalém, não viva do passado. Eu creio que o renovo, ele começa então com uma decisão de deixar o passado, porque Deus, ele não vai trabalhar em prisões emocionais, mas Deus trabalha com liberdade espiritual, irmãos. O passado, muitas vezes, por tremendo que ele seja, ele pode ser uma prisão, ele pode ser um trauma, uma culpa, um erro, um pecado, uma decepção. Ele pode ter até bom. E quando ele é, um passado ele é negativo, muitas vezes a gente quer abrir mão dele. Sim ou não? Quem quer viver com trauma, né? Por mais que tenha muita gente que viva. Quem quer viver com culpa? Não, a gente quer abrir mão. Quem quer viver com lembrança do erro? Não, a gente quer abrir mão. Quem quer ser prisioneiro do passado? Não, a gente não quer viver prisioneiro do passado. Então abrir mão da coisa, daquilo que é ruim, daquilo que nos causa dor, talvez não seja tão difícil. Mas abrir mão daquilo que é bom, fala a verdade, é difícil, né? Abrir mão daquilo que foi maravilhoso, a lembrança boa, o acontecimento tremendo. É tremendo, é maravilhoso. É difícil, aliás. Porque o passado ele pode se tornar uma prisão para a gente. E como Deus está falando, será que vocês não estão vendo? O que Deus está falando para Israel? Será que vocês não estão conseguindo enxergar? Porque havia sobre o povo uma dificuldade para o povo enxergar sobre as maravilhas que Deus estava fazendo. Havia sobre o povo, então, uma dificuldade do povo perceber. Era uma questão de percepção. Será que vocês não estão enxergando? Será que vocês não estão vendo? É a pergunta de Deus para o povo. Eis que estou fazendo nova todas as coisas. A palavra para o povo é, vocês não estão conseguindo enxergar, porque o passado, ele é glorioso, ele é bom, porém, as coisas que eu estou para fazer é infinitamente maior do que vocês estão vendo. Para a gente viver o renovo, então, desse mês, o renovo exige um passo. Qual passo, pastor? Deixar o passado, deixar o que ficou para trás, com muita gratidão em nosso coração, de todas as coisas que Deus já fez, pessoalmente na nossa vida. Eu estou falando aqui para a sua vida, irmão, estou falando aqui da sua caminhada em Cristo, eu estou falando aqui do seu casamento, eu estou falando aqui das suas emoções, eu estou falando aqui também para a igreja do Senhor, mas eu estou falando aqui para você, o seu nome.
Eu quero perguntar para você nessa noite, o que hoje você precisa deixar para trás para Deus fazer algo novo? A pergunta que Deus está ministrando no nosso coração nessa manhã é: o que precisa hoje ser deixado no altar? Ah, pastor, hoje eu preciso deixar no altar algumas mágoas, eu preciso deixar no altar talvez algumas decepções, eu preciso deixar no altar um pecado, algo que me persegue, algo que não me deixa destravar. Ah, pastor, eu preciso deixar no altar hoje, sabe, uma lembrança boa, que eu acho que eu nunca mais vou viver. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela viveu um mover de Deus, né, tão maravilhoso na sua vida. Deus tirou essa pessoa de uma condição muito ruim, salvou essa pessoa, remiu essa pessoa com o seu sangue. E ela estava dizendo assim: eu acho que eu nunca mais vou ser quem eu fui. Eu acho que nunca mais eu vou conseguir orar como eu orava, ler a Bíblia como eu lia. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir servir a Deus como eu servia no passado. Porque eu me esfriei, eu não consigo mais estar congregando, eu não consigo mais viver as maravilhas de Deus. E eu estava ouvindo essa pessoa e pensando, essa é uma prisão que Satanás colocou ela. Porque se Satanás convencer que o passado ele é melhor do que o presente e o futuro, pronto. Essa pessoa ela nunca mais vai querer desejar algo novo da parte de Deus. Vocês concordam comigo? Se ela está dizendo e declarando, eu acredito, eu acho que eu nunca mais vou conseguir orar como eu orava. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir ser bênção de Deus como eu era a bênção de Deus. Eu pensei, pronto. Satanás pegou essa pessoa e colocou essa pessoa numa prisão. Satanás pegou essa pessoa e condicionou ela a achar que ela nunca mais vai ser o que Deus preparou para ela. Mas conforme ela estava dividindo, o Espírito Santo de Deus foi tomando meu coração, tomando a minha boca, para eu falar para essa pessoa: olha, Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas. Deus é poderoso para fazer além do que você já foi. Meu irmão, se você foi uma bênção, Deus é poderoso para fazer você uma bênção maior ainda. Se você já andou com águas na cintura, olha, se prepare que tem águas muito profundas preparadas para você. Se você já usou, Deus já te usou poderosamente para orar, para curar pessoas, para aconselhar pessoas, você pode ter certeza que Deus não é um Deus limitado. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Que nós não servimos um Deus limite. Quando Ele olha para a minha vida, Ele fala: ih, Leandro, acabou o que eu tinha preparado para você. Não, de forma nenhuma. De forma alguma, Deus Ele não se limita às nossas condições. Deus não é finito, Deus não é limitado. Quando Deus olha para mim, Deus olha para você, o nosso passado pode ter sido extraordinário. Deus pode ter usado a nossa vida de uma forma poderosa, mas a minha palavra, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz: eis que eu faço nova todas as coisas de novo. Eis que eu renovo todas as coisas na sua vida. Então, para viver o renovo, começa então, irmãos, com uma insatisfação. Começa então de eu deixar o passado para trás. Talvez o que eu e você precisamos deixar nessa manhã, nesse altar, seja nosso passado, bom, glorioso, abençoado. Dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor fez, eu sei que o Senhor está fazendo, mas eu creio que o Senhor pode fazer muito mais. Eu penso que você e eu precisamos entregar agora mesmo
o que precisa ser deixado no passado. A segunda palavra que floresce no meu coração a respeito disso é que Deus já está fazendo algo novo. Quantos creem nisso? Amém? Na minha vida, Deus já está fazendo algo novo na tua casa, amém? Eu preciso crer que Deus já está fazendo algo novo, mesmo que você ainda não veja. Eu coloquei essa arte aí. Essa arte aí, ela está falando sobre uma flor, né? Sobre um broto que está surgindo ali, no meio de um tronco queimado. Eu já contei essa história aqui de um pé de jambo que tinha lá na casa da avó da Priscila. Você lembra, Pri? Um pezão de jambo que tinha na saída ali da porta da cozinha, né? Que dava para o quintal. E aí, o jambo cresceu tanto, né? Cresceu. As raízes começaram a estufar o chão e começou a entrar para debaixo da casa. Era uma distância considerável até. Mas as raízes eram tão fortes que ela começou a entrar por debaixo da casa, passar pela varanda e estufar o piso. E aí os filhos se reuniram e falaram assim, não, vamos cortar esse negócio. E corta. E cortou. E taca fogo. E bota gasolina. E taca fogo. Cortaram bem rentinho ali no chão, né? Dizendo, não, agora ela morreu. Agora acabou, não tem mais jeito para esse pé de jambo, né? Acabou, não tem mais jeito. E aí, passado alguns meses, algumas semanas, a gente foi lá. E a visão que a gente tinha era de um broto parecido com esse, que no meio do carvão, no meio ali do que sobrou, estava nascendo. E eu falei assim, meu Deus, que coisa extraordinária. Satanás, irmãos, pode ter feito tanta coisa sobre a tua vida. Satanás pode ter batido, Satanás pode ter vindo tentado vir com machado sobre o pé dessa planta chamada você. E falando, não, morreu, acabou. Mas ele esqueceu do que está no Salmo 1. No Salmo 1 vai dizer que quando nossas raízes estão em Deus, que quando as nossas raízes estão bebendo da fonte lá embaixo, no Senhor, ainda que aquilo que é visível de cima da terra venha a ser exterminado, as nossas raízes estão no Senhor, irmãos. As nossas raízes estão na presença de Deus. E porque as nossas raízes estão em Deus, vai nascer de novo, haverá renovo de Deus sobre a nossa vida. Sabe por que vai haver renovo de Deus sobre a nossa vida? Porque as nossas raízes não estão em outro lugar, senão no Senhor Jesus. Ainda que Satanás possa estar tentando te convencer a respeito disso, ele vai falhar, ele vai se assustar, porque eu creio que há renovo de Deus nesse mês sobre a nossa vida para a glória de Deus. O Salmo 1 vai dizer assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Junto aos ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que ele fizer prosperará. Aleluia. Há renovo de Deus, irmãos.
Há renovo de Deus sobre a sua casa, há renovo de Deus sobre a sua vida, há renovo de Deus sobre as suas emoções, em nome de Jesus. Eu oro e quero mobilizar o ministério de intercessão da igreja, quero mobilizar você, para você buscar por um renovo espiritual, um renovo emocional, um renovo do teu caminhar em Deus. Por quê, pastor? Porque se a gente não for renovado, esse mundo vai nos engolir. Se a gente não viver uma renovação em Deus, as lutas vão nos engolir, as dívidas vão nos engolir, a frieza espiritual vai terminar com a gente. Se a gente não se renovar em Deus, esse mundo cada vez mais difícil, mais cruel, ele vai nos tragar. As dores vão nos tragar. A nossa ansiedade, a nossa preocupação vai acabar com a gente. Eu creio que nosso Deus, percebendo isso, Ele está nos chamando para uma renovação, porque mesmo que a gente não perceba, Deus já está fazendo coisas novas, porque o renovo de Deus está em movimento. A renovação espiritual começa invisível. Ela começa no coração, na mente, na vontade. Amém, queridos? A renovação em Deus, ela começa não no exterior, mas ela começa primeiro aqui dentro. Essa semana, um amigo me ligou. Eu tive a oportunidade de pastoreá-lo em Caxias, de discipular. Ele fazia parte da minha célula em Caxias. E ele me ligou, falando: pastor Leandro, eu quero te encontrar, saudade, tanto tempo que a gente não se vê. Eu tenho tanta novidade para te contar, tem tanta coisa. Eu falei: rapaz. Ele falou: que dia que você pode? Eu falei: olha, eu posso na quinta de manhã. Ele falou: eu vou aí tomar um café contigo. Eu falei: tá bom. Aí a gente foi. Cheguei, ele veio para cá, ele saiu de Caxias, veio ter um café, tomar um café comigo. Na cafeteria, a gente pediu um negócio, começamos a conversar. E aí ele estava falando das coisas maravilhosas que Deus está fazendo na vida dele. E foi muito gratificante, maravilhoso ouvir, de fato, que Deus é Deus de renovação. Por quê? Porque eu me lembro que assim que nós mudamos para Petrópolis, ele ficou em Caxias, né? Ele era de Caxias, e ele passou por um divórcio. Ele passou por um momento tão difícil, e dava pena dele, porque ele não fazia outra coisa a não ser chorar. Eu, sabendo da condição dele, eu falava para ele: rapaz, vem para cá para casa, sobe a serra. E não foi nenhuma nem duas vezes que a gente entrou madrugada dentro, na minha sala. A Priscila ia dormir, o Heitor era bem pequenininho. A Priscila ia dormir e a gente ficava na sala fazendo sabe o quê? Chorando, orando, pedindo para Deus, para que Deus pudesse fazer algo novo que a gente não conhecia. E passou por esse processo. E durante, talvez todo aquele ano, sexta-feira ele me ligava: está em casa? Falei: meu Deus do céu, Pri, Diego quer subir. Deixa ele subir. Não, pode subir. E ele dormia lá de sexta para sábado. Às vezes de sábado para o domingo, levava ele para a igreja domingo de manhã. E ficou assim durante mais ou menos quase um ano. Os anos se passaram. E ele veio contar para mim as maravilhas de recomeço e de renovo, de uma forma completa, porque Deus é Deus integral, amém, irmão? Porque quando Deus age, Ele não age apenas de uma forma. O que ele veio me contar é que Deus está transformando e transformou a mente dele. Houve uma renovação de mente. Ele se encontrou em Deus e ele agora sabe que, apesar das lutas, ele é um filho amado de Deus. Ele teve oportunidade nesse processo, nesse momento,
de se reconstruir, de Deus o reconstruir, dele começar a se organizar, dele começar a entender, olhar para a vida. Eu me lembro que eu comprei um curso de finanças para ele, na época. Falei, cara, tu que é bom de matemática, faz esse curso aí, cara. Era as finanças, lembra do curso? Era finanças segundo a Bíblia. Falei, cara, faz esse curso aí. E ele comprou, ele fez o segundo módulo, o terceiro módulo. E ele estava contando que Deus, como tem prosperado a vida dele. Nesse último ano ele passou em 3 concursos. Deus mudou a vida dele de uma forma tremenda. Deus transformou a vida dele. Ele veio porque ele queria me mostrar o carro novo que ele comprou. Ele casou de novo. Deus deu uma família nova, restaurada, transformada para ele. Eu falei, cara, mas e o espiritual? Ele falou, pastor, felizmente eu não consegui permanecer na Metodista, eu tô na Maranata, mas, pastor, como eu estou frutificando. Como Deus me abençoou, como Deus me fez avançar, como eu estou crescendo. Como Deus tem realizado coisas extraordinárias. Eu achei que eu nunca mais ia ser um instrumento das mãos de Deus. Eu achei que Deus nunca mais ia me usar, Deus nunca mais ia fazer. E eu ouvi essa semana, irmãos, um testemunho tremendo. Que Deus é Deus de renovo. Que Deus é Deus que quebra o arco. Que Deus é Deus que lança todas as coisas. Porque Ele não é homem para mentir. E a sua palavra, ela não voltará vazia na nossa vida, irmãos. Como uma semente que brota sobre a terra antes de romper o solo. Na sua vida, meu irmão, Deus já começou um novo tempo. Eu creio nisso. Ainda que você não veja, Ele já está agindo. Ele está te convidando a ver. O convite de Deus para Israel é: vocês precisam ver, eu já estou fazendo. Vocês não estão percebendo, mas eu já estou fazendo. O convite de Deus para Israel é: eu não estou de braço cruzado. Quantos creem que Deus não está de braço cruzado sobre a nossa vida? Quantos creem que Deus não está de braço cruzado sobre a nossa casa? Quantos creem que Deus não está de braço cruzado sobre a nossa igreja, em nome de Jesus? A promessa de Deus é Deus, Ele termina essa promessa dizendo assim, lá no mesmo texto que a gente leu, Isaías 43, a segunda parte vai dizer assim para a gente: até no deserto eu vou abrir um caminho de riacho. Até no deserto eu vou abrir um caminho de riacho. Deus é poderoso para fazer rio no deserto, amém, irmãos? E caminhos aonde não há saída, Deus é poderoso também para fazer. O lugar onde você mais sente aridez é exatamente o lugar onde Deus quer mostrar a sua glória, em nome de Jesus. O lugar onde é mais seco, é mais árido, o lugar onde não tem condição nenhuma, é Deus dizendo assim: eu vou fazer algo novo, aleluia. É como Deus ministrando ao coração de Israel, e eu creio que Deus ministrando ao meu coração. Está vendo essa terra seca? Está vendo essa terra seca? Ah, eu vou fazer rios nascer, nascente nascer nesse lugar. Está vendo esse tronco queimado? Eu vou fazer de novo o broto surgir. Está vendo essa terra devastada? Essa terra devastada, eu sou poderoso para reconstruir todas as coisas. O povo de Israel, Deus sustentou do maná, a água da rocha, nuvem de fogo. O mesmo Deus que fez aquilo, Ele quer também renovar a tua vida esse mês. Ele quer renovar a tua vida hoje. Deus que Ele quer renovar a tua vida hoje, amém, irmãos? A renovação espiritual é Deus transformando o seu deserto em raiz. Onde não havia esperança, Deus gera vida. Você pode ministrar isso sobre a vida de quem está do seu lado?
Meu irmão, onde não há esperança, Deus gera vida. Diga para outra pessoa: Deus gera vida. Como é que a gente busca então essa renovação? Eu acredito que primeiro é se rendendo e dizendo: Senhor, então eu me rendo. Porque se o Senhor tem preparado um futuro especial para a minha vida, para a minha casa, para a minha vida espiritual, para a minha mente, eu me rendo então. Eu vou parar de lutar sozinho, eu vou parar de tentar fazer com a força do meu braço. A segunda coisa que eu preciso fazer é me arrepender, confessar a Deus: Deus, eu me apeguei tanto com o passado, que eu esqueci de ver e que o Senhor é Deus que faz nova todas as coisas. Eu te convido, irmão, nesse mês a você restabelecer a sua vida de oração, a palavra, a comunhão com o Espírito Santo, e permitir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus reative a sua paixão. Posso ouvir um amém de você? Reative a sua paixão. Peça a Deus: Deus, me dê mais fome. Porque tudo começa no espiritual, irmãos. Não adianta a gente pedir renovo se antes, aqui dentro, estiver velho. Não adianta a gente, você já viu, eu lembro uma vez, num bairro lá em Caxias, na frente da casa de um amigo. O Luciano Huck tinha aquele, como é o nome de reforma da casa, lá, aquele programa de reforma da casa? Lar do Oscilar, né? E esse amigo, na frente da casa a pessoa na frente da casa do meu amigo, foi contemplado. E bairro Porte 8, pesado, demais. Luciano foi lá, aquela festa, aquela pessoal toda, a obra começou. Era uma casa muito, muito ruim, muito feia, caindo aos pedaços. E ele mobiliou, ele derrubou praticamente, fez uma casa nova, não tinha como remendar nada ali. Ele fez uma casa nova e tal, e a gente olhou assim, quando inaugurou, aquela festa, parou o bairro, aquela multidão de pessoas, a família entrou. E aí, questão de 2 meses. 2 meses. Se alguém falasse que aquela casa passou por uma reforma, você duvidava. Por quê? Porque o externo aconteceu. Mas se a mentalidade de cuidado, a mentalidade de preservação, se a mentalidade de mordomia, de mordomo, né? De mordomo não tivesse, né? Tivesse ali presente, certamente estaria uma casa bonita até hoje. Mas a primeira coisa que a pessoa fez foi colocar um monte de tralha na frente. A pessoa era um acumulador. A pessoa era um acumulador e ela encheu aquele lugar de papelão, ela encheu aquele lugar de lixo que ela achou que ela poderia, ou seja, a fachada da casa rapidamente virou lixo. Eu fico pensando que muitas vezes Deus não faz algo em nossa vida. Eu escute isso, já estou terminando. Eu fico pensando que muitas vezes Deus, Ele nos poupa de viver transformações externas. Não é porque Ele é ruim, não. Não é porque Ele não é um bom pai. Não é porque Ele não guarda coisas boas para a gente, não. Deus nos poupa, porque Ele sabe que aqui dentro, se aqui dentro não passar por um renovo, se aqui dentro não passar por uma transformação, tudo que Ele der não vai ser para a nossa bênção, vai ser para a nossa vergonha. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Eu creio que Deus, Ele fala assim: eu gostaria de te dar, filho. Não é porque eu não quero, eu gostaria de te dar.
Não porque eu não sou bom, eu gostaria de fazer, mas eu vou te poupar. Vou te poupar da vergonha, porque você não tem habilidade para administrar. Você não tem, talvez, o cuidado necessário, a mordomia necessária para você continuar, para você manter. Então, para não envergonhar ali aquele que teve e perdeu tudo. Para as pessoas não falarem, lá, aquele que teve a oportunidade de vencer e transformou tudo em pó, tudo em lixo de novo. Deus fala assim, eu te poupo. Eu não dou. Mas eu creio que quando nós nos renovamos, porque Paulo vai dizer primeiro a renovação da nossa mente, para que a gente consiga entender o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, é de avanço. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é de crescimento. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é de prosperidade. É de não ter falta de nada. Porém, se aqui dentro não passar por uma transformação, se eu não buscar uma renovação espiritual em Deus, tudo vira pó. O renovo, então, começa com o coração quebrantado. O renovo, então, começa com o desejo de mudança de mente. Eu creio que Deus deseja renovar a mentalidade, a mente, a minha mente. Como eu tenho orado por isso, Senhor, renova a minha mente. Renova a minha mente para que eu não impeça que aquilo que eu vivi no passado, a glória que Deus me permitiu viver no passado, não impeça o hoje que Deus deseja fazer. Não permita, Senhor, que as minhas lembranças, que eu sou tão grato a Deus. Não permita, Senhor, que aquilo que eu vivi, por onde eu passei, não impeça, Deus, de forma nenhuma, de eu viver o hoje, porque o Deus do Senhor tem maná novo e fresco para a minha vida hoje. Meu irmão, Deus tem maná novo e fresco para a tua vida hoje, é para já. É para já. Mas se a gente ficar pensando e preso, falando assim, mas como era bom, como era maravilhoso, como era tremendo. Eu me lembro quando meu primeiro ano aqui, uma irmã me procurou e falou assim, pastor, você fala tanto de Itaipava. Eu falei, irmã, mas é porque eu fiquei 8 anos lá e as minhas lembranças, elas são recentes, né? A gente conta as histórias de recente. Ela falou, me incomoda um pouco. Eu falei, irmão, eu prometo que eu vou tentar então, né? Se te incomoda. Eu vou tentar então, né? Regular isso, mas você pode ficar em paz, tranquilo. Meu coração já chegou, meu coração está aqui. Mas fui para casa meditando sobre isso e pensando sobre isso. Se de fato a minha lembrança boa, se de fato, né, o crescimento tremendo, especial que nós vivemos lá, se de fato aquilo não impedia a minha vida, o meu coração, de viver o novo e o hoje de Deus, eu fiz essa reflexão. Então aquilo que eu estou falando para você é algo que eu vivi, é algo que eu vivo. De pensar o que Deus está falando, esqueça o que passou. Eu tenho maná fresco hoje para você. Agradeça, seja grato com o que se foi, mas olha, desconsidere, porque eu sou Deus de novidade, vou fazer algo tremendo, aonde quer que você esteja. A renovação de Deus, então, irmãos, ela começa quando nós estamos prontos. Abre mão. Quando nós decidimos no nosso coração e falar assim, Senhor, eu sou muito grato por que Jesus já fez, mas eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei, você sabe que Deus tem mais sobre a tua vida, viu? Você sabe que Deus tem mais sobre a sua vida. Talvez você já viveu um tempo tão maravilhoso no seu ministério. Talvez você já frutificou tanto da parte de Deus. Talvez a sua árvore já foi aquela árvore de muitos frutos, muitos e muitos frutos, muitos. E hoje, sabe que as pessoas olham para essa árvore e falam assim, cadê?
Cadê o jambo? Cadê a manga? Cadê a goiaba? Cadê? Tá seco, tá estranho. O que aconteceu? Tinha tanto fruto, carregava, ficava até pesado. Mas olha, hoje tá seco, tá estranho. Não tem fruto, não dá para nada. E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente vai dizer: Senhor, renova-me, porque eu já não quero ser igual. Esse hino, o Ministério de Louvor pode chegar, mas esse hino ele tem uma verdade tão grande, porque é de um coração inconformado, dizendo: eu não posso, eu não quero ser igual. Eu não quero, eu não posso ser igual, se Deus está me dizendo que Ele tem algo novo para a minha vida. É um coração inconformado que vai dizer: renova-me, Senhor. Renova-me, porque se o Senhor é Deus de renovo, se o Senhor é Deus de coisas novas, renova a minha vida, renova o meu pensamento, renova o meu interior, renova o meu espiritual, Senhor. Porque eu preciso tanto disso.